E hoje nós tivemos a divulgação da prévia da inflação oficial, o IPCA-15, que registrou uma variação de 0,38% em fevereiro, após uma alta de 0,39% no mês de janeiro. Foi uma queda muito leve, mas o índice veio abaixo do que era esperado. A variação para o mês foi a segunda menor desde o Plano Real em 94 e a variação em 12 meses do IPCA-15 está em 2,86%, ainda abaixo do piso da meta, que é 3%. E nós vamos falar sobre esses números agora com Luiz Roberto Cunha, economista, professor lá da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, professor, veio abaixo das projeções, o senhor também esperava um índice maior? Veio um pouquinho abaixo, alguma coisa em torno de 40, 45, veio 38, não é? De novo alimentos, Denise, de novo alimentação, não é? Apesar de ser um período em que você costuma ter uma alta dos in naturas, aliás, eles subiram, alguns in naturas subiram muito, mas feijão, por exemplo, está muito baixo, arroz, carne, coisas básicas, não é? Estão muito baixas, e alimentação fora também, do domicílio, também está com pouca força, não é? Um pouquinho aí eu acho que isso continua explicando. Esse é um mês que a gente tem educação, não é? O IBGE capta o aumento das mensalidades escolares nesse mês, vai pegar um pouco mais forte no final do mês, que agora pegou só uma parte. Mas você teve também combustível, né? Gasolina subiu um pouquinho, mas não muito. Ou seja, teve aquela redução do gás de botijão, muito importante também, não é? Isso, ou seja, é um número que veio um pouquinho abaixo, mas basicamente continuamos aí com a alimentação ajudando muito. Professor Cunha, quando a gente fala em inflação baixa, isso não significa que nós estamos ignorando preços que estão subindo e subindo bastante. A gasolina virou uma coisa crônica já, não é? Não, sem dúvida. Parece que agora nesse início do mês de fevereiro, agora nesse meio de fevereiro, vai ter uma nova redução, né? Teve uma redução até significativa aí que vai pegar um pouquinho no final. Mas a gasolina teve um aumento muito grande aí ao longo de todo o ano passado e início desse ano, né? Então, alguns preços estão, subiram muito, estão altos, pesando muito no bolso do consumidor, mas o alimento em si, o conjunto da alimentação, está ajudando bastante e isso tem um peso grande nos índices de preços ao consumidor. Isso está aí fazendo mais uma surpresa aí para baixo, né? E tem liquidação de roupas também, é a época que isso normalmente acontece, houve uma deflação de 0,73%. Isso, vestuário também, o grupo vestuário teve uma boa deflação, é normal nessa época do ano, mas é aquela história também, quer dizer, não é quando não vende bem no Natal, vendeu um pouquinho, mas não vendeu tão bem no início do ano também, com muita chuva, isso também atrapalha muito, né, o lançamento os produtos de verão, tudo isso, essa chuva está chovendo muito esse verão aqui, toda essa parte do Sudeste, né? Isso é bom, por um lado, mas prejudica um pouco aí as vendas. Atrapalha o comércio, né? Isso. Agora, professor, a gente não pode contar mais muito com a possibilidade de a inflação, mesmo que ela continue rodando um patamar baixo, de termos mais cortes da taxa básica, principalmente agora com o novo rebaixamento da nota do Brasil, não é? Esse é o ponto. Quer dizer, você teve primeiro o abandono aí, né, político aí da reforma da Previdência, né? O governo deu e acabou não recebendo de volta aí o que ele andou dando, né? Fazendo concessões, gastando por conta e tal. Essa é uma das coisas que preocupa e é isso que leva as agências de risco a ter uma preocupação em relação ao Brasil, porque na verdade você tem uma situação fiscal que obviamente uma recuperação um pouco mais forte da economia vai ajudar, mas estruturalmente a nossa situação fiscal é dramática, é risco lá na frente de calote ou da volta da inflação. Né? Então essa é a situação que preocupa muito e que leva a isso. E aí, claro, o Banco Central sabe que a inflação não vai ser um grande problema, já está com a taxa Selic mais baixa de toda a história recente, não adianta falar dos anos 50, porque isso é outro país, não é? Mas eu acho que mesmo com esse resultado um pouco menor, tudo isso, mesmo a ata tendo aberta a possibilidade de uma discussão, alguns acharam que ainda poderia ter uma queda, mas eu acho que o lado fiscal, o risco é muito grande. Eu acho que não vale a pena arriscar, porque o ganho também é muito pequeno e gera insegurança. Eu acho que o Banco Central teve uma posição muito... Ele recuperou credibilidade, ele conseguiu botar a taxa de juros Selic, que é a taxa básica, num patamar baixíssimo, e com isso também as taxas de mercado, as taxas que afetam o bolso do consumidor, claro que no cartão de crédito, no crédito no banco, as taxas ainda são absurdamente altas, mas elas também se reduziram. Acho que isso mostra a credibilidade do Banco Central. Agora, professor, essa preocupação com relação às contas públicas não é só das agências internacionais. O Banco Central tem salientado muito isso a cada ata do comitê, quando sai a decisão sobre a taxa básica de juros, e na última não foi diferente, né?
Exatamente, Denise, porque na verdade isso é uma coisa que, digamos, as pessoas podem não perceber, mas os técnicos têm que explicar isso. Não adianta a política monetária sozinha. Aliás, o Brasil sempre teve essa tradição. Bota os juros lá em cima porque o fiscal não ajuda. Baixa os juros, mas o fiscal não ajuda, os juros voltam a subir. Ou seja, a sociedade brasileira tem que entender que a questão fiscal ou não fiscal não é uma conversa de economista, ela é uma questão estrutural. A questão da Previdência tem uma opção de problemas, tem sonegação, tem coisa, mas é uma questão estrutural. A sociedade está vivendo mais, graças a Deus, mas vai viver pior, infelizmente. Então, é a hora dessas coisas serem explicadas. Mas o governo explicou mal, o governo ficou mais preocupado aí em resolver o seu problema, não é político, o seu problema de credibilidade e no fundo, para não ter um processo no Congresso, e acabou nos trazendo a isso. Ou seja, vamos ter que agora ter esperança de que o próximo presidente aceite essa agenda, que é uma agenda difícil, não é, para ganhar a eleição. Então, eu acho que esse é um pouco a dificuldade. Mas é bom que as agências de risco rebaixem a nota, porque isso mostra, pelo menos para as pessoas que percebem mais, de que a situação não está bem e que não adianta ficar contente porque o desemprego está caindo um pouquinho, que a inflação está baixa e que a gente vai crescer um pouquinho mais. Isso não ajuda. É um crescimento de voo de galinha. Não ajuda. E muita gente está questionando porque se deu tanta importância à reforma da Previdência e depois o mercado estava todo feliz, que não tinha consequência alguma, está aí. O rebaixamento do Brasil pode não ter muita influência agora, porque a gente tem uma conjuntura internacional favorável, dinheiro sobrando, juro lá fora baixo, mas o Brasil fica aí sob suspeita, uma suspeita maior, né? Você resumiu muito bem, quer dizer, lá fora tem uma janela de oportunidade, as coisas lá fora estão bem, os países estão subindo, tem problemas geopolíticos enormes e tal, mas o mercado aproveita esse momento, e o mercado, usando uma palavra que não é negativa, o mercado especula. Então ele já especula sobre o próximo presidente. O problema é que esses problemas estruturais nós estamos adiando há muitos anos. Um dia a casa cai, não é? Infelizmente. Nós ouvimos o economista Luiz Roberto Cunha, professor da PUC do Rio de Janeiro, especialista em preços. Professor Cunha, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você e com os nossos ouvintes.